Bom dia, conforme prometido, vamos retomar o assunto transitividade verbal, já que alguns alunos encontraram dificuldade na hora de analisar. Então vamos retomar esse assunto. Então, transitividade verbal é a relação que se estabelece entre o sujeito e o verbo. O que vem a ser isso? Nós falamos durante a aula que o sujeito concorda, ou melhor, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, tá? E entre os verbos e os complementos, tá? Então, já que o sujeito, quando ele é o agente da ação verbal, e essa ação verbal vai ter o alvo, que é o complemento, tá? Quanto a transitividades, podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Aí, ligação, nós já vimos, então não vamos ver agora. Mas de ligação, nós vimos que faz parte do quê? Do predicado nominal. Ligação por quê? Vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, tá? E os verbos intransitivos e transitivos vão fazer parte do predicado verbal. O verbo intransitivo é aquele verbo de sentido completo, ou seja, não precisa de complemento. Exemplo, o avião caiu. O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Se desejar, você pode até acrescentar outras informações, como de lugar, o avião caiu sobre as casas da periferia. Modo, o avião caiu lentamente. Tempo, o avião caiu no mês passado. Essas informações ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Então, queridos, lembram-se daquilo que eu falei com vocês sobre a importância de nós termos visto, antes de abordarmos a transitividade verbal, as relações de sentido que as preposições podem exercer. Então, nesse caso aí, ou elas podem, né, no caso dos verbos intransitivos, até quando conseguem analisar essa relação de sentido, em perceber que não são complementos verbais, e sim elementos que enriquecem ou então ampliam o sentido do verbo, mas não completam o sentido dele, tá? E também quando a gente for tratar lá do verbo transitivo indireto, para não confundir essas relações de sentidos com o complemento verbal, tá? Então, isso facilita a nossa vida. Por isso que eu falei para vocês, porque a gente vai pegar, a gente vai saber quando é objeto direto e quando não é o objeto direto, aquela expressão iniciada por preposição, igual agora, sobre as casas da periferia. Você, na hora de uma prova ou de um exercício, poderia até achar, caiu, verbo transitivo indireto. Por que aqui, ó, eu tenho sobre as casas da periferia, eu tenho uma preposição aqui no início, então é objeto indireto. Não é, tá? Então, se você consegue identificar essa relação de sentido que nós estudamos com antecedência, antes de abordar isso aí, você não vai se confundir nesse caso. Prosseguindo, então. Aí, ó, verbo transitivo direto. É o verbo que necessita de um complemento sem preposição para adquirir sentido completo, indicam o que ou quem. Então, o complemento pode ser o que ou quem, né? Eu ouvi. Quem ouve, ouve algo. Ouviu o que? Ouvi um barulho. Agora, ouviu quem? Ouvi a minha mãe. Tá? Aí lembrando que eu sempre vou analisar a transitividade verbal considerando o contexto, ou seja, frase, tá? Para eu saber. Vai ser o que ou quem. Mais exemplos de verbos transitivos diretos. O lenhador cortou a árvore. Sujeito, o lenhador.
Predicado verbal, cortou a árvore. Verbo transitivo direto, cortou o quê? O objeto direto, a árvore. Então, o complemento do verbo transitivo direto vai ser o quê? O objeto direto. O cachorrinho destruiu os documentos. Sujeito, o cachorrinho. Predicado verbal, destruiu os documentos. Verbo transitivo direto, destruiu. Destruiu o quê? Os documentos. Então, os documentos, objeto direto. Verbo transitivo indireto. Aí, tá vendo? Agora, o verbo transitivo direto vai ser sempre iniciado aqui por uma preposição. Então, agora eu vou saber diferenciar aqueles casos em relação ao objeto indireto. Ele serve apenas como complemento, tá? Então, quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente, por que indiretamente? Porque entre o verbo e o complemento há a presença de uma preposição. Aí, ó, com preposição obrigatória. Indicam de que, para que, de quem, para quem. Exemplo, eu preciso. Quem precisa de algo ou precisa de alguém, né? Então, precisa de quê? De um empréstimo. De quem? Eu preciso de você. Eu acredito em que ou em quem. Então, eu acredito em seres extraterrestres. Aí, nesse primeiro exemplo, em que por quê? Ele acredita na existência de seres extraterrestres, tá bom? Em quem? Eu acredito em você, tá? Verbo transitivo direto e indireto. É quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente. Ao mesmo tempo, indica o que ou quem, quando está ligado diretamente, bem como de que, para que, de quem, para quem ou em quem, se ele estiver ligado o quê? Quando ele está o quê? Ligado indiretamente. Exemplo, eu emprestei. Quem empresta, empresta algo, a alguém, né? Emprestou o quê? O meu livro. A quem? A minha irmã. Lembrando aí também, se eu fosse pegar e analisar separadamente, bonitinho, ó, qual é o sujeito? Eu. Qual é o predicado verbal? Emprestei o meu livro à minha irmã. Aí, verbo transitivo direto e indireto. Emprestei. O objeto direto, meu livro. Objeto indireto, a minha irmã. Tá? O último caso que eu trouxe para vocês aí. Outro caso, um verbo que exige dois complementos. O objeto direto e o objeto indireto. O verbo transitivo direto e transitivo indireto. Eu agradeci. Agradeci o quê? As doações. A quem? Aos meus vizinhos. Eu agradeci as doações aos meus vizinhos. Então, é um complemento sem preposição e outro com preposição. Tá? Espero que tenha ajudado a vocês as dúvidas que tinham quanto a analisar o verbo, a transitividade verbal e identificar os complementos verbais. Tá?